capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo do 5 até o 9. Josué, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9. Amém? Vamos ler? Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. O 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. 8 diz assim: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Pode colocar a Bíblia no seu assento, feche seus olhos. Vamos orar para o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Assim, Pai, que o Senhor falou com Josué, Pai, e ele conquistou. Pai, assim como o Senhor ordenou, Pai, a Josué, Pai, assim, Pai, essa noite que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar, Senhor, a direção, que o Senhor venha aquecer o nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós, nos fortaleça, Senhor, nos ajuda, Pai, a vencer essa muralha, que essa muralha vai cair, em nome de Jesus. Nós pedimos e te agradecemos. Amém. Tomai-vos assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é assim, ó, os 7 atributos de Deus. Diga assim comigo, os 7 atributos de Deus. Deus, em primeiro lugar, antes de mais nada, Ele faz o quê? Ele anima. Então diga assim, Deus anima. Deus anima, amém? Então esse é o primeiro atributo de Deus aqui, que nós lemos e nós vemos aqui na palavra de Deus. Josué, ele ia passar por algumas provações, ia passar por grandes batalhas, né? Então Deus, já sabendo disso, Ele anima Josué. Ele fala assim para ele: seja forte, seja corajoso. Assim, da mesma forma, Deus, Ele nos anima todos os dias. Quando nós vemos a casa de Deus, quando nós lemos a palavra lá em casa, sempre, a gente tem diversos trechos, centenas de trechos dizendo para a gente: não temas. Dizendo para a gente, seja corajoso, tenha de bom ânimo, né? Jesus, ele também ensinava isso para os discípulos, né? Lá em Mateus 28, 20, que é no finalzinho do livro, ele fala assim que ele estaria com eles até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele está sempre conosco. A presença do Espírito Santo está sempre conosco, sempre nos animando, sempre nos trazendo palavras de vitória, palavras de ânimo. Por quê? Porque nós temos um caminho a percorrer, nós temos um trajeto a percorrer e Deus, Ele nos anima. Então, tenha no seu coração esse primeiro atributo do Senhor, Deus anima. Então, Deus está animando você essa noite. Seja forte, seja corajoso, que Ele vai abençoar a sua vida, vai colocar você em lugares altos. E a gente vê, antes, né, de falar do segundo atributo de Deus, Ele não fala simplesmente para Josué assim, vá, tem de bom ânimo, mas Ele fala algo muito importante, que obedeça às leis. Ele fala assim, obedeça aquelas leis que eu dei para Moisés, o livro das leis. O que é o livro das leis, né? A gente, aqueles que passaram na escola de líderes, né? E provavelmente muitos também saibam que os livros das leis o Pentateuco, que seriam os livros que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, resumidamente, o que Deus estava falando para Josué? Leia a Bíblia, né? Não vá lá só batalhar, não vá lá só com a espada na mão, né? Não vá lá só para cima, mas leia a Bíblia. Então,
a gente já pega o segredo aí, né, gente? Pegou a visão? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está firmado na palavra de Deus, a gente é bem sucedido e a gente é vitorioso. Amém? Então, sempre nós devemos ler a Bíblia. Então, segundo atributo de Deus, Deus orienta. Diga, Deus orienta. Glória a Deus. Deus, ele deixou o grande sucesso de Josué e seu povo condicionado ao cumprimento das suas leis, as leis de Deus. Então, Deus, ele não diz assim, Josué, você vai conquistar porque você é mais forte do que os outros, né? Deus não diz assim, você vai conquistar porque você é mais altão, né? Mais fortão, não. Deus, ele fala assim, você vai conquistar, mas leia as leis. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, ele deixou uma condição com Josué ali. Ele falou assim, você vai vencer, mas siga as minhas leis. Você vai vencer, mas não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, né? E o interessante é que até o povo começar a conquistar a terra, no caminho os milagres já iam acontecendo. Se a gente pegar e ler assim, um pouco antes do povo chegar ali na muralha de Jericó, o povo teve que passar no Rio Jordão. Só que o Rio Jordão não tinha pontes para atravessar naquele instante. Então o que Deus fez? Deus deu a ordem, Deus orientou a Josué. Fala assim, pegue os sacerdotes, levem a arca da aliança, e os sacerdotes levar a arca da aliança, né, simbolizava a adoração a Deus. Então, quando os sacerdotes pegaram essa arca, a gente vai ver isso aí lá no capítulo 1 também, antes do capítulo 2 um pouquinho, que quando eles tocaram os pés no Rio Jordão, o Rio Jordão, ele criou como se fosse uma barragem invisível, como se Deus tivesse colocado a mão assim no rio, e o rio começou a se acumular de um lado e do outro lado ficou seco, parecido com o Mar Vermelho, só que como o rio corre, né, então Deus tampou um lado e o outro lado secou. E enquanto os sacerdotes estavam ali no meio daquele vale ali que tinha acabado de secar, adorando a Deus com a arca da aliança, enquanto ele estava ali, a mão de Deus estava ali no Rio Jordão, e o povo foi passando, Então, quando a gente continua passando, continua andando, marchando, continua adorando a Deus, os milagres começam a acontecer. Então não cesse de adorar. Eu vou adorar a Deus só lá de quarta-feira na igreja, só de domingo. Não. A adoração é o tempo todo. É lá no trabalho, em espírito. Você não vai sair, né, gritando, pegar um violão lá na hora do trabalho, né, deixar a máquina parada lá e vai sair. Não. Mas é aqui, é o nosso culto racional e nossa mente sempre ali em espírito, adorando Deus, orando, né? Então sempre adorando a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Às vezes as muralhas que você precisa que seja derrubada ainda não caiu, mas enquanto não cai, os milagres vão acontecendo. Só não para de adorar a Deus. Aleluia. Terceiro atributo de Deus: Deus faz aliança. Diga, Deus faz aliança. Glória a Deus. Deus faz aliança, né? No capítulo 5, a gente vai ver lá que Deus, ele dá uma ordem para Josué. Qual que é essa ordem? É que todo o povo, né, todos os homens, fossem circuncidados, né? E a circuncisão, o que significa, né? O que significava naquela época? Significava a aliança de Deus com o povo dele. Ele deu essa primeira ordem a Abraão, há muitos anos antes desse acontecimento. E quando o povo foi circuncidado, os homens foram circuncidados, significava que aquele povo estava debaixo da ordenança de Deus. Aquele povo estava dizendo assim: o Senhor dos exércitos é o meu Deus. Então eles estavam dizendo de outras maneiras: eu pertenço a Deus. Então hoje a gente não faz mais essa circuncisão de carne, mas nós fazemos a circuncisão do coração, né? O que é essa circuncisão do coração? Seria um gesto público? Seria algo que a gente demonstrasse a nossa fé perante todas as pessoas? Sim, é o batismo, né? Então, quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo assim, nós estamos circuncisando nosso coração. O velho homem morreu, nós nascemos de novo, somos nova criatura no Senhor. A gente vê isso lá em Colossenses 2, do 11 ao 15. Vou pedir para colocar aí na tela, né? Colossenses 2, do 11 ao 15.
uma orientação de Paulo, que diz assim, ó: por mãos humanas, mas pela remoção, 2:11 do 15, está certo? Colossenses, por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente e cravando-os na cruz. 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? No 14 a gente vê aqui que ele cancela o escrito de dívida, né? Tem algumas versões que falam a cédula que era contra nós, né? O que é isso? É uma cédula, imagine uma cédula mesmo de dinheiro, uma nota de 100 reais. Então, era como se existisse uma nota e nessa nota tivesse escrito coisas contra nós. Então, Jesus, ele pegou e acabou com isso aí. Ele rasgou, ele picou, queimou, cravou na cruz todos os nossos pecados, ele levou sobre si todas as nossas dores. Então, quando nós batizamos, nós entregamos nossa vida para quem? Para o nosso Redentor. Então, essa é a aliança que nós fazemos com Deus, que Deus faz conosco. Quando nós batizamos, declaramos a nossa fé, aí Deus, ele pega e fala assim: você é meu filho, você é nova criatura no Senhor. Amém? Quarto atributo de Deus: Deus ordena. Diga comigo: Deus ordena. Amém. Que ordem que Deus dá? Vamos lá. Deus, ele dá uma diretriz para Josué. Ele diz para ele rigorosamente, fala assim, ó: você vai dar a volta sobre Jericó, nas muralhas, todo dia vai dar uma volta, por 6 dias vai fazer isso. Todo o povo, todo o exército vai ficar na frente, os homens armados vão na frente, aí atrás dos homens armados vai ficar 7 sacerdotes com 7 trombetas tocando, e atrás das trombetas a arca da aliança, e atrás da arca da aliança o restante do povo. Vocês vão fazer isso todo dia. É a ordem que Deus deu. Parece assim, que ordem doida é essa, né? Mas deu a ordem, então vamos cumprir. Então Josué fez cumprir essa ordem e todo o povo obedeceu. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, até o 6º dia igual. E Deus orientou: no 7º dia vocês vão fazer isso 7 vezes. Tudo isso no 7º dia, 7 vezes. E quando vocês terminarem a última volta, aí as trombetas vão tocar mais, né, vão tocar assim longamente, e aí o povo vai gritar. E a hora que o povo gritar, as muralhas vão cair, né? Então essa foi a ordem que Deus deu. E quando o povo cumpriu isso e fez isso todos os dias, nós conhecemos bem a história. Josué, ele fala assim: já está na hora de gritar, já fizemos tudo, agora faltou só o grito, então grite. Aí todo o povo gritou e a trombeta tocou e as muralhas caíram, e o povo foi lá e pegou a bênção, foi lá e entrou e conquistou a terra. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia. E aí eu pergunto para você assim: o que fez a muralha cair, né? Foi o grito, né? O que fez a muralha cair? Foi o povo marchando? Foi marchando, foi tremendo ali, né? Foi a trombeta tocando, né? Não foi. O que fez cair aquelas muralhas? Foi a obediência do povo de Deus. Porque assim, não ia causar nenhum efeito. Se você quiser, pega lá uma casinha aí no meio do lugar, dá 7 voltas, grita lá, não vai cair a casa. Pode gritar lá, você vai chorar de gritar lá, não vai cair não. Por quê? Porque assim, você tem que fazer o que Deus está ordenando, né? Porque quando a gente faz e obedece a ordem de Deus, aí Deus, ele vai e realiza. Então foi um ato do poder de Deus ali, né? E eu fico imaginando assim na nossa vida, né? Nós temos diversos problemas do dia a dia, nós temos diversas situações. Eu não sei o que você está enfrentando,
Mas eu posso dizer para você que assim como a gente está no terceiro elo dessa campanha, às vezes em uma muralha que você precisa que derrube, você está há muito tempo já caminhando. Você está há muito tempo já marchando em volta dessa muralha. E eu não sei que dia, você pode estar de repente no 5º dia, pode estar no 2º dia, não sei. Mas essa muralha, ela vai cair em nome de Jesus. O importante é você o quê? Continuar marchando e continuar acreditando no Senhor. Imagine lá aquelas pessoas, tinha em torno de 40 mil soldados. Eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas no meio daquele povo, será que em algum deles não ficava olhando para a muralha conforme eles iam marchando? Eles iam marchando. Será que eles não ficavam olhando para a muralha assim, falavam assim, nossa, mas não estou vendo cair nenhum tijolinho? Nossa, essas muralhas parece que nem se mexe. E o povo lá, meu Deus, olha lá no relógio, lá, fala, nossa, gente, já é meio-dia. E essa muralha não cai nenhum tijolinho. Aí vai marchando, de repente o outro lá pega o celular assim e fala, meu Deus, 3 horas da tarde, não estou vendo nada. Brincadeira, gente, celular não tinha naquela época não, tá? Aí não vê nenhum tijolo caindo. E assim muitas vezes está acontecendo na sua vida. A gente está marchando já há algum tempo. A gente está ali naquela luta, está ali orando, está ali clamando, e de repente a gente está nesse problema e fala assim, nossa Deus, estou há algum tempo já marchando aqui, não estou vendo nem um tijolinho mexer. Não estou vendo nada. Mas assim que a gente começa a ver aqui na palavra de Deus, que o agir de Deus é oculto aos nossos olhos. O agir de Deus, ele começa a abalar as estruturas ali e ninguém vê. Ninguém vê, ele começa ali a preparar todo o cenário. Ele começa ali a mexer nas fundações daquele lugar. Ele começa a mexer ali e o povo não vê. Está olhando a muralha de pé, mas lá por baixo Deus já está ajeitando tudo. Então, meu irmão, o problema que você está enfrentando, como você coloca nas mãos de Deus e vai marchando, vai adorando a Deus, Deus ele vai mexendo nas estruturas. Deus ele vai ajeitando todo o caminho para quando chegar na hora certa e você cumprindo, obedecendo aquilo que Deus ordenou, essa muralha vai abaixo, em nome de Jesus. Essa muralha vai cair em nome de Jesus, porque Deus já está preparando o terreno, Deus já está ajeitando tudo. Amém? Glória a Deus. 5º atributo de Deus. Deus guarda. Diga, Deus guarda. Amém, glória a Deus. Lá voltando um pouquinho, né, no capítulo 2, que eu pulei esse pedacinho, né? No capítulo 2 a gente vê a história de Raabe. Raabe é uma pessoa que morava lá no muro. Quem faz bastante casa de paz aí já lembra bem dessa história, né? Ela morava ali e ela ajudou os espias, os 2 espias que Josué tinha mandado. E pelo fato dela ter protegido ele, e ela sabendo que era realmente povo de Deus, ela fala assim, ó, eu guardei vocês, ó, então guarda eu também minha família, guarda minha casa, meus irmãos, meu pai, né? Meu gato, meu cachorro, guarda minhas coisas, guarda eu, né? Aí aqueles homens do povo de Deus, os 2 espias, falam assim, tudo bem, a gente protege você, a gente faz esse pacto, mas desde que você também cumpra a sua parte. Coloque um sinal na janela, coloque lá o cordão escarlate, que aí a gente vai saber que você realmente não vai enganar a gente, você está realmente com a gente. Se você enganar nós não temos parte com você, mas se você fizer certinho, então nós vamos te guardar, vamos proteger você. Então Deus ele foi tão fiel nessa parte que ele pegou e como se ele tivesse endossado esse contrato, como se ele tivesse assinado embaixo. Então quando nós nos comprometemos com o Senhor, com as coisas de Deus, vai acontecer igual aconteceu com Raabe. Ela não foi atingida. Como nós lemos aqui, ela morava lá no muro. E em Josué 6, versículo 20, a gente vê que todas as muralhas caíram. E se ela morava no muro, então teria caído também. Mas a gente vê lá no 22, no versículo 22, Josué fala assim, ô 2 espias, vem aqui, vocês 2 que foi na Raabe, vai lá, pega ela, toda a sua família lá, pega ela, traz ela, tira ela desse povo lá, ela vai do nosso povo agora, vai morar com a gente. Entendeu? E então quer dizer que todas as muralhas caíram em volta, mas a casa da Raabe não foi tocada. Então, por quê? Porque ela se comprometeu com o Senhor. Então, quando você se compromete com Deus, quando você se compromete verdadeiramente com Deus, nada vai acontecer com você. As muralhas podem
cair tijolo, voar para todo lado, e você não será atingido. Nós vemos lá em Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eu fico imaginando a família de Raabe, meu Deus, o pai de Raabe, seus irmãos, a sua mãe, de repente, imagine lá no meio da hora que a muralha estava caindo, eles escutando aquele tropé danado lá fora, blá, 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 caindo tudo. E aí o pai de repente falava assim, não, vamos sair, não, vamos ficar, mandou ficar, vamos ficar. Aí a hora que deu aquela acalmada, e chegou os espias e falou assim, vamos lá fora, vamos. A hora que essa Raabe coloca o pé para fora, meu Deus, começa a ver assim, só destruição, só barranco para todo lado. A hora que olha a casa dela intacta, ó, Jesus amado, imagine isso, imagine você numa situação dessa, um terremoto, arrebentou com tudo e sua casa ficou lá perfeita. Jesus, Deus é maravilhoso demais, Deus é tão bom que Ele faz as coisas certinho, Ele te guarda, amém? Se comprometa com o Senhor Jesus, Deus guarda você, amém? Sexto atributo de Deus, Deus dá vitória. Diga, Deus dá vitória. Amém, glória a Deus. O tempo de você terminar as voltas da muralha está próximo, amém? O tempo de você dar a 7ª volta, ele está chegando. Determina, em nome de Jesus. E quando você está marchando, e quando você está adorando a Deus, as muralhas vão cair, em nome de Jesus, você vai conquistar. Mas eu digo algo para você, que quando você receber a sua bênção, quando você receber a vitória, que está perto, muitas pessoas, ou talvez, de repente até pessoas de perto, vão chegar e vão falar assim, mas o Jefferson conquistou porque ele é mais bonito, né? Eu falo assim, o irmão Chico conquistou porque ele usa óculos, eles vão querer falar, eles vão querer tirar o crédito de Deus. Eles vão querer falar assim, você conquistou porque você teve sorte. O Kleber é porque ele cortou o cabelo bem bonito, por isso que ele conseguiu isso aí. Entendeu? Então é o que as pessoas vão falar. Então você vai estar lá com a vitória na mão, com a bênção conquistada, e aí algumas pessoas vão querer desmerecer aquilo que Deus fez para você. Mas você sabe o que você passou. Você sabe as voltas que você deu, o sol que você enfrentou, né? O quanto você adorou, o quanto você marchou, e você sabe que foi Deus que deu a sua vitória. Você sabe que é o Deus poderoso, o Deus dos exércitos que vai trazer a vitória para você, e nada, não deixe ninguém tirar isso de você, amém? É Deus que dá. Aconteceu isso também com as muralhas de Jericó. Quando passou alguns anos, milhares de anos, né? Talvez nesses últimos séculos, alguns arqueólogos, alguns arqueólogos, eles começaram a investigar a terra de Jericó, as muralhas, para querer dizer que não foi Deus que derrubou a muralha, querendo dizer que foi algo do natural mesmo, algo assim foi um terremoto, foi uma sísmica lá, como que é? Um mover das placas tectônicas, querendo dizer que foi coisa natural. Mas o interessante é que quanto mais passavam os anos, mais o pessoal pesquisava, mais eles encontravam fatos que realmente não tinha como aquilo acontecer naturalmente. Não tinha como aquilo acontecer de uma forma natural. Somente a mão de Deus poderia ter causado aquilo. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então não ligue, vamos falar assim, o cabelo dele era mais branco do que o outro, porque conseguiu. Não, foi Deus que deu. Foi Deus que presenteou. Amém? Continua firme no propósito. Aleluia. E o 7º atributo, não é o último, Deus tem muitos atributos, mas eu separei 7 aqui, né? Deus cumpre. Diga comigo, Deus cumpre. Aleluia. No verso 20 do capítulo 6, nós lemos que... pode colocar o Josué 6, capítulo 20. Josué 6, capítulo 20. Diz assim, assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então Deus cumpriu ali aquilo que Ele tinha prometido. Eu estudando um pouquinho sobre Jericó, eu vi que Jericó era a cidade mais poderosa que tinha naquela região na época. Por quê? Jericó, ela tinha aquela grande muralha,
ela tinha fortaleza. E além deles terem essa fortaleza, acharem que eles eram impenetráveis e tal, eles ainda falavam assim que os deuses cananeus protegiam eles. Os deuses cananeus nos protegem. Mas o Deus vivo estava com Josué e seu povo. Amém? Então, a gente começa a imaginar aqui o povo de Deus falando assim, nossa, Josué, mas vai começar com a cidade mais difícil. Não podia começar com umas mais fáceis, né? Igual é no videogame, né? Começa facinho, depois vai ficando difícil no final. Não, mas Josué começou com a mais difícil. Jericó, Senhor, Jericó, meu Deus. Mas é assim na nossa vida. Quando a gente confia em Deus, Deus ele pega, pode ser que é o mais difícil. Você está pensando que é o mais impossível de acontecer. É esse que Deus vai realizar na sua vida. Você está pensando que é impossível, que não vai estar longe, não vai acontecer. É esse que Deus vai começar te trazendo a vitória. É esse que Deus vai começar trazendo para você a conquista. Em nome de Jesus. Então, isso fez com que o povo se alegrasse mais e tivesse mais ainda confiança em Deus. Falou assim, se é mais difícil, já conquistamos. Agora confiamos em Deus, vamos para cima. Agora o resto é fichinha. Né? Assim será na sua vida, em nome de Jesus. E você vai viver o milagre de Deus, em nome de Jesus.